E assim saber se ele possui oxigênio como a nossa atmosfera, se possui vapor na atmosfera, camada de ozônio, gás carbônico e óxido nitroso. Mas nada no universo permanece igual ao longo do tempo. Quando a Terra se formou há 4,5 bilhões de anos, ela tinha uma atmosfera muito diferente do que é hoje. Victoria Meadows e equipe prevêem esse cenário na criação dos modelos de planetas parecidos com a Terra. Seria muito limitado procurar um planeta rico em oxigênio na mesma etapa de desenvolvimento. No que se refere a um mundo habitável, todos são diferentes e com diversas características. Caso encontremos outro planeta Terra, quais são as chances de sua civilização se comunicar com a gente? Qual o número de civilizações inteligentes que podem existir em outros planetas Terras no universo? Quais fatores devem ser considerados nessa equação? Quantas estrelas existem? E quantas delas possuem planetas? Quantos desses planetas estão perto e possuem água? E assim por diante. Este é um problema que intrigou astrônomos como Carl Sagan e Frank Drake décadas atrás. Drake chegou a uma equação que estima que pode existir mais de 1 milhão de civilizações apenas na nossa Via Láctea. A equação de Drake é uma série de números dispostos de tal maneira que fornece um caminho para estimar aproximadamente quantas civilizações inteligentes existem lá fora. Peter Ward, professor de Biologia e Geologia da Universidade de Seattle, em Washington, acredita que a equação de Drake superestima o número de civilizações avançadas que podem existir em outros planetas. Ward e o professor de astronomia Tom Brownlee explicam no livro Rare Earth por que consideram a complexa vida animal, bem como a dos humanos, bastante rara no universo. Começamos a pensar que não é tão simples e que existem outras coisas envolvidas. Ele cita vários fatores que baixariam o número original estimado pela equação de Drake de quantas formas de vida existiriam na Via Láctea e, por extensão, no universo. Primeiro, placas tectônicas. Placa tectônica é uma porção de crosta terrestre em movimento, mas o que tem a ver com a existência de vida em um planeta? Tem porque produz uma reciclagem de elementos. E essa reciclagem possui pontos fundamentais. O mais importante é a produção de uma escala de temperatura. É como o termostato do planeta. Se ficar quente demais, a placa tectônica se move e auxilia no resfriamento. Existe também a presença de metal no planeta. Segundo, qualquer civilização inteligente precisa ter metal. É difícil encontrar metal em planetas como Marte ou Vênus. Mas as placas tectônicas se movimentam, abrem fendas e o metal vem à tona. E o que mais? Precisamos de Júpiteres. Ter por perto gigantes gasosos da classe Júpiter, com sua enorme força de atração nos limites distantes do sistema solar, é proteção certa para os planetas ao seu redor contra frequentes impactos potencialmente catastróficos. Isso acontece porque Júpiter segura gravitacionalmente os asteroides e os cometas em sua órbita, e os arremessa uns contra os outros. E assim, a Terra não é atingida pelos fragmentos de tantos impactos. E é esse elemento de proteção que faz com que a vida continue. O impacto desses asteroides e cometas é responsável pela extinção em massa, como aconteceu com os dinossauros. Há 65 milhões de anos, um asteroide atingiu a Terra e exterminou os dinossauros que aqui habitavam. Os dinossauros desapareceram porque Júpiter falhou na sua função e deveria ser despedido. Não estava em um bom dia e deixou um asteroide escapar, mas não era para ter acontecido. O cometa Shoemaker-Levy colidiu contra Júpiter na segunda metade do século passado
Porque Júpiter cumpriu sua função. É bom estar no mesmo sistema que Júpiter e existem equações para isso. Levando em conta a habilidade de cada planeta, grande parte dos astrônomos se concentra em procurá-los na zona habitável ao redor de um astro. Mas Ward e seu coautor acreditam que a posição de um planeta dentro da galáxia também é importante. Em razão dessas habilidades, foi definida uma região que chamamos de Zona Habitável Galáctica, que é uma área dentro da galáxia, não tão distante nem tão perto. É uma zona Goldilocks no lugar certo da galáxia. Foram listados 9 fatores que compõem a chamada Zona Habitável Galáctica. Até a posição da Terra na galáxia foi considerada, longe das estrelas de nêutrons assassinas, buracos negros e as mortais rajadas de raio gama. A lista inclui porcentagem de astros que possuem planetas e quantos deles possuem vida microbiana. Os astrônomos também estimaram quantos planetas correm risco de extinção total. A própria Terra escapou por pouco de uma catástrofe em 1998, quando uma estrela de alta densidade da classe Magnetar expeliu uma labareda de raios gamas mortais, liberando em 0,2 de segundo mais energia do que o Sol emitirá nos próximos 100 mil anos. Por sorte, o Magnetar estava 20 mil anos-luz distante de nós. Sempre me faço uma pergunta. O que teria acontecido se o Magnetar não estivesse a 20 mil anos-luz de distância, mas a 10 mil anos-luz de nós? E se acontecer algo do tipo a poucas centenas de anos-luz da Terra? Em um caso assim, os cálculos dizem que os raios invadiriam nossa atmosfera em uma única labareda. E ninguém conseguiria respirar mais. É uma cena catastrófica, mas é, porém, totalmente possível. Os humanos são apenas um acaso cósmico no universo. E as suposições otimistas da equação de Drake talvez não coincidam com o que os astrônomos aprenderam nas últimas décadas. A equação de Drake é um construto fantástico, mas que data da década de 60 e hoje sabemos muito mais que isso. Adicionamos a ela elementos desconhecidos na época e acho que isso a tornou mais precisa, mas também diminuiu os números resultantes. E as milhões de civilizações não existiriam segundo aquilo que sabemos atualmente. E para Ward, como outros planetas terras que abrigam civilizações avançadas poderiam existir na nossa Via Láctea? Quando me pedem uma resposta, digo que conhecemos pelo menos um. Acredito que existam outros, mas é mais que um e muito menos que 1 milhão. A descoberta de outra civilização pode acontecer enquanto os astrônomos se dedicarem a encontrar planetas semelhantes à Terra. Mas, em primeiro lugar, tamanho empenho é um grande desafio para os cientistas. Ao contrário das estrelas já catalogadas, não é possível ver os planetas com a tecnologia atualmente disponível. Observando a anos-luz de distância, um planeta praticamente some quando visto de fora do nosso sistema solar. E para piorar, um planeta parecido com a Terra, mesmo que muitas vezes maior, reflete apenas um infinitésimo de quantidade de luz comparado à sua estrela. Vamos imaginar uma estrela brilhante e um planeta de luz 10 bilhões de vezes mais tênue. É difícil pensar o que significa 10 bilhões de vezes, mas certamente conseguimos pensar nisso. Imagine que tem um vagalume na mão, um vagalume bem pequeno e de luz muito fraca. E imagine que ele está orbitando ou voando ao redor de um farol. Pense que você está a 5 mil quilômetros de distância tentando enxergar o vagalume voando ao redor do farol. É o que bilhões equivale. Vamos supor que você enxergue um vagalume a 5 mil quilômetros e que tem de verificar se ele está respirando, analisando o gás por ele exalado. Este é o desafio de um astrônomo que primeiro deve encontrar um planeta e depois descobrir como é a sua atmosfera. Mas já existem maneiras indiretas de buscar planetas extrasolares. Se isto aqui fosse o astro e este outro o planeta que passasse em frente